Boa, boa! Olha, nós novamente aqui falando sobre consciência. E já virou bordão, hein? Com consciência, você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém, ou seja, além e nem aquém de nada, beleza? Bom, eu trago você nessa audiência hoje e tem um convidado especial. Esse convidado vai tirar muitas dúvidas do digital. É o doutor advogado Emerson Grigoletti. E aí, doutor, seja bem-vindo. Eu que agradeço imensamente o convite, uma honra poder estar aqui com vocês, né, pra gente bater um papo. Gostaria, inclusive, de parabenizar pelo programa, pelo canal Consciência Pod, que tá muito bacana. Acompanho vocês lá, sou seguidor ali, leal, e tô sempre assistindo o conteúdo de vocês. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Muito bacana essa abordagem que vocês têm. Doutor, Prudentino, doutor Emerson Prudentino, e está com uma audiência nacional, internacional, faz um ponto de contato dentro de um tema chamado Fora dos Autos também, sobre um tema digital, que também o senhor, como advogado, especialista no direito digital, né? E como que é esse momento ali de poder dar os pontos de vista na visão jurídica num programa tão impactante? Envolve vários temas, né? Mas o direito ali, envolvendo o direito digital, ele tá em alta hoje, né? É o boom do momento, vamos assim dizer, né? Felipe, com certeza. E é até muito curioso isso, né? Porque eu vim de uma época ali de computador 386, né? 386, eu lembro dele. Telinha verde. Cheguei a fazer curso aqui, como bom prudentino, né? Curso na Microway que tinha lá, curso de DBase, enfim. Eu fiz DBase, esse Lotus também. 1, 2, 3, DOS, eram umas coisas assim, né? Então, assim, o pessoal que mais novo não vai nem sonhar o que é isso, né, Felipe? Mas a gente passou por essa fase. Então, sempre foi uma paixão que eu tive em relação à tecnologia desde muito, muito jovem mesmo, né? E passando pelo Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, até o Windows 3.10. Nossa senhora. Aqueles disquetes que a gente tinha que trocar, né? Para rodar o Windows lá, você tinha que tirar, colocar o Windows. Aí para fazer o Word, tinha que tirar o disquete, pegar o disquete do Word e colocar. Exatamente. Para instalar o Windows tinha que no mínimo 13 disquetes. Exatamente. E rezar para rodar, né? Rodar. Podia travar. Um deles ali deu um probleminha na leitura, você perdia toda a instalação. Verdade, meu Deus. Eu vim dessa geração, né? Sim. No começo ali, na gênese mesmo do desktop, né? Do computador, o popular de casa, né? O famoso PC, o personal computer. E eu sempre gostei muito dessa área. E depois, naturalmente, comecei a mexer com programação, por fuçando mesmo, né, Felipe? Assim, eu vou mexer aqui. A gente estava acostumado a mexer muito com DOS, então era diferente a forma como a gente trabalhava no computador. Brincava até ali com umas invasõezinhas, né, de brincadeira com a molecada. Falava, eu vou entrar no seu computador, olha como é que faz. Consegui um número de IP rapidinho ali, fazia isso. Era muito frágil, né? Bem no começo da internet. Como, conexão de escada, né? Sim. Que tinha até. Então eu fui passando por isso. E eu trabalhei com isso, depois eu comecei a me profissionalizar um pouco mais, digamos assim, na época do colegial, fiz alguns cursos de HTML, mexia com Dreamweaver, para conseguir editar... HTML, nossa senhora, Flash... Era o boom do momento no ambiente de janelas, né? Porque o ambiente o ambiente preto do DOS ali era aquela coisa, linhas e mais linhas de programação. Esse ambiente de janelas era o Visual Basic, né? O VB era muito chamativo, né? Muito. Começou a brincar com janelinha na programação, foi fantástico, né? Atraente, né? Atraente e intuitivo, né? Então aí a gente começou a pegar mais gosto. E, óbvio, né? A gente começou a trabalhar com um pouquinho de Java também. Flash, né? Linguagem Flash, fazer animação, que era muito bacana. Usava muito, né? Principalmente para criar os blogs, né? Que lá no comecinho eram os bloguinhos que tinham, né? Então eu passei por toda essa fase e sempre gostei muito disso. E foi muito interessante, porque na época da faculdade, eu falava, às vezes, com o professor de direito, professor, mas será que não seria legal, né, a gente tratar desse assunto? E nem existia, o termo direito digital é muito recente, né? Eu lembro que o pessoal falava direito computacional, direito de informática, era direito eletrônico, era tudo uns termos assim, meio perdidos, mas porque não tinha mesmo, né? E durante a faculdade eu, inclusive, fui muito desincentivado por professores, porque eles falavam, não, isso não vai pegar, isso é computador, isso nunca vai, imagina que isso aí... E eu sempre falando, né, professor, não sei se isso é real, porque eu entrei na faculdade em 97, né, entrei bem jovem, com 17 anos.
E em 96 já tinha legislação. Uma das primeiras legislações que tratava de programação, que é a lei de software, né, ela tratava justamente dessas questões. Então, ali eu já comecei a ver, mas já tem legislação, acho que o professor está enganado. Isso é o futuro, vai pegar, não tem como. Não. E depois saindo da faculdade, né, em 2002... eu cheguei a conversar com alguns professores, falando de mestrado. Não, isso aí não vai pegar. E continuava nessa insistência. E nesse ponto já tinha um monte de legislação sendo produzida, né? Então foi bem interessante, porque a gente viu isso nascer, né? E inclusive foi bem legal essa parte, né? Porque foi uma coisa que a vida inteira eu apostei nisso, eu acreditei e vendo, vislumbrando essa mistura entre direito e tecnologia, que eu sabia que isso ia acontecer necessariamente, e indo contra a maré, porque ninguém acreditava, né? Imagina, isso nunca vai pegar, isso nunca vai, enfim, se expandir e se tornar uma área do direito, né? O senhor foi aguçando ali justamente o ponto consciente, né? Aí... É que quando a gente tem esse olhar mais consciente de algo que tá um pouco latente aos nossos olhos e a gente gosta daquilo, é difícil às vezes compartilhar com quem tá ao redor e não tem tanta visão ali, né? Então eu imagino pro senhor como foi na época, 2002, falar sobre um pouco mais insistente, né? Saindo da faculdade, sobre um direito que é voltado à área tecnológica. Era desafiador, mas hoje o senhor fazendo essa... Vamos falar assim, o senhor hoje está como uma das maiores autoridades no ramo do direito aí digital no país. Valeu a pena todo esse esforço, esse trilhar consciente aí, numa área que muitos talvez falavam, até professores, como o senhor disse. Não, segura aí. Então o senhor tem colhido frutos bons, né? Ah, Felipe, sem dúvidas. Eu digo, inclusive, pro pessoal, que é uma área muito interessante, porque eu acho que é uma única área do direito que não tem concorrência, né? Por que eu digo que não tem concorrência? Porque, na realidade, o pessoal do direito, a maioria, eles não tem muita atração por tecnologia, né? Eles sempre acham necessariamente que ele tem que ser um programador, alguma coisa assim, quando na realidade não é isso. E o direito digital ele tem uma certa complexidade, porque ele acaba mexendo com todas as áreas do direito. Então você realmente tem que se aplicar e se estudar muito. Porque ele envolve direito penal, como a gente está vendo, toda essa situação no Supremo hoje. Ele envolve questões relacionadas a direito civil, como as indenizações, até identificação de perfil fake das pessoas que atacam. Tem toda essa questão. Que muitos falam, a internet é terra de ninguém. Não é bem assim, né? Tem todo um trâmite por trás que... É o que o senhor falou, debruçando sobre o assunto, estudando os bastidores e fazendo uma tradução, melhor dizendo, assim, sobre o direito e a prática ali do mundo digital, percebe-se que não é bem assim como muitos falam, né? A internet é terra de ninguém. Exato, é pelo contrário, né? Pelo contrário, eu costumo dizer, inclusive ao contrário nos cursos, nas aulas que eu dou, eu falo justamente o contrário. Se tem um lugar, Felipe, que deixa vestígio, é a internet. E eu muito bem, né? Muito. Dá pra você rastrear. A gente que sabe um pouco os bastidores de programação... Deixa, não tem como. Não tem como. É mais fácil, eu até brinco pessoal com os alunos. Eu falo, olha, é mais fácil você matar alguém, esconder o corpo e nunca ninguém achar, do que você cometer um crime na internet e você achar que você vai sair ileso. Aí o pessoal fala, mas e se a pessoa fizer isso, fizer aquilo? Gente, sempre tem jeito de identificar. Né? Leva mais tempo ou menos tempo, mas tem jeito de identificar. Então isso é uma falta de consciência mesmo do direito. Sim. Né? E do direito digital em especial, porque tem muita legislação, que nem só a título de curiosidade. Nós temos lá, desde 96, tem a lei de software, né? Que é uma lei antiga, de 96. Nós temos a lei de processo eletrônico, a 11.419/06, que é a lei que instituiu o processo eletrônico. Lembrando que hoje no Brasil a gente já não tem mais os processos físicos, né? Tem os processos físicos que sobraram, mas eles estão sendo digitalizados e tudo é digital hoje. E facilitou muito o judiciário, Nossa, né? Demais. Eu peguei uma pós-pandemia, um ambiente de algumas audiências, né, obrigatoriamente pós-pandemia, teve umas situações que várias audiências só foi virtual. Qualquer processo depois de uma data para lá foi tudo digital. Para trás, né, ficou os manuais, né, o processo antigo, físico, se fala, né? Mas dali para frente começou todo esse universo e ganhou muito tempo. Muitos juízes que eu percebi que eram um pouco relutantes, os mais conservadores, vamos assim dizer, assim, né, no uso da ferramenta, depois cederam porque facilita a vida, né? Não, com certeza. E esse processo, inclusive, teve também, novamente, Felipe, foi muito interessante isso, uma resistência absurda.
principalmente da advocacia. A lei que tratou do processo eletrônico era de 2006, né? E eu falei, gente, ó, tá batendo na porta. E aí eu reiterando isso, tá batendo na porta. Imagina que os processos vão virar eletrônicos. Imagina que o tribunal vai aceitar. Bom, isso foi indo. De repente, em 2011, 2013, todos os tribunais começaram a baixar as resoluções transformando os processos eletrônicos. Em 2013, Firito, quando falou assim, olha, a partir de segunda-feira, todos os processos eletrônicos, e o advogado com prazo prescricional, Nossa. tendo que entrar com doações, foi uma loucura. Essa é uma das vantagens também da área, porque você acaba sempre se adiantando. Quando isso começou aqui em São Paulo, eu já tinha estudado muito isso aí, que eu já estava acompanhando essa movimentação no Paraná, no Projude, no sistema de lá. E eu já atuava lá com algumas coisas. Então, quando saiu, foi fácil de eu tomar a liderança disso. E eu, inclusive, criei um curso para advogados. Então, eu dei treinamento para mais de 3.000 advogados no estado de São Paulo. Pessoas que não sabiam a menor ideia nem do que era um PDF. E a gente falou, né? De ia lá e dava aula, explicava, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado, o tamanho do arquivo, tudo isso aí. Hoje, esse PDF, os diários oficial, né, da União, seja no âmbito federal, estadual e municipal, é uma mão na roda para todos, né? Agilizou. Eu vejo que vários serviços que eram todo moroso ali, é rápido hoje, da noite pro dia acontece e facilitou a vida, né? E o senhor falando justamente de algo básico, um PDF, simples PDF. Hoje faz parte do cotidiano de todos, vamos assim dizer, que depende do ambiente digital. Ô, doutor, agora uma curiosidade minha, hein? O que, de forma consciente, desde quando lá no ambiente escolar, ou da infância, ou depois que o senhor casou, teve filho, quando que o senhor traz uma linha consciente, o que sempre chamou mais a atenção do senhor de despertar para algo que quase ninguém está vendo? Ou seja, a parte de curiosidades ali que chama a atenção, como que foi isso pro senhor? Hoje o senhor fazendo um trajeto consciente aí, como que o senhor fala? A curiosidade sempre chamou a atenção do senhor? Querido, eu acho que foi hoje eu vejo, né, de uma forma mais madura, eu acho que foi uma construção da minha própria personalidade pelas coisas que eu vi na vida também, né? Eu tive vários problemas de saúde quando eu era mais novo, que me colocaram em situações assim muito delicadas, em que eu era obrigado a lutar, a correr atrás e, enfim, para não ficar aleijado, né? Tem um problema de saúde grave que é a hemofilia. E eu sofri muito com isso, né? E eu cheguei em situações assim de estar internado, o médico falou, olha, você não vai mais andar, ó, você não vai mais isso, não vai mais aquilo. E eu nunca me conformei muito com as coisas, né? E eu falei, não aceito isso, eu vou, né? Eu vou fazer, vou conseguir, eu vou, com a ajuda de Deus, se Deus quiser, não vou, e continuava lutando. E isso ajudou a formação do meu próprio caráter, dessa vontade que eu tenho de buscar, né? Da persistência, a insistência. Não, eu não entendo, não, eu vou entender, eu vou estudar, eu vou me aplicar, eu vou... E isso ajudou muito, acho que até na própria formação de caráter, né? E me ajuda muito na profissão, tanto na advocacia, quanto nesse interesse pelas novas tecnologias. Agora a gente tem inteligência artificial aí, né? É o boom do momento também, né? É o boom do momento e algo extremamente complexo, né? Exatamente. Eu tive... o senhor falando da inteligência artificial, sem cortar o senhor ali. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre uma moto já toda com atenção de inteligência artificial e ela não cai. Ou seja, ela toda preparada por comandos de inteligência artificial e ela é anti-queda, ou seja, ela se equilibra. Falei, rapaz, tá muito veloz, né? Nossa, tá demais, né? E na área do direito, tá bem assustador, inclusive, né? A gente já viu aí, já teve casos aí, que, inclusive com repercussão, que advogados peticionaram aí com chat GPT, fizeram petições através do chat GPT. Óbvio que não ficou legal, deu para perceber que era feito por inteligência artificial. Mas tem vários mecanismos de inteligência artificial que a gente pode utilizar muito dentro do escritório para ajudar. E é interessante porque isso acaba substituindo trabalho. Substitui o trabalho de um estagiário, substitui muitas vezes o trabalho de um advogado que você precisa contratar. É óbvio que eu não vou lançar uma petição e jogar para a inteligência artificial fazer, mas ela pode me ajudar na construção, otimizar o meu tempo, para depois eu fazer uma revisão e falar, não, isso aqui eu vou ajustar, eu vou colocar assim e tal, para enquadrar em determinada situação. Então, e isso é fruto de estudo, você tem que estudar, entender melhor das tecnologias para você conseguir. E otimiza, né? E você acaba otimizando seu trabalho, enfim, reduzindo o custo, tem toda essa situação. E é um risco até para mim, né? Porque eu tenho medo, inclusive, de ser substituído. Não é à toa que até tem muitos tribunais que já estão falando que a inteligência artificial, eles vão trazer para começar a fazer os relatórios dos processos.
Eu acho que é algo um pouco, assim, vai demorar um pouquinho para implantar, mas é algo que o advogado tem que estar atento. Tem que estar atento. Precisa estar atento e vai acontecer como aconteceu nos outros momentos que a gente viu acontecer, a pessoa não acreditou, mas veio. Aconteceu, né? E esse, então, buscar pelo algo que... Não, o senhor não sabia no momento, mas ia estudar, ia ver e sentiu na pele, na parte da saúde. O senhor foi descobrir, então isso aí foi chamando a atenção do senhor sempre descobrir ali o porquê das coisas. Foi isso, né? Exato. E isso que foi te chamando, foi a tua... Vamos falar, não se fala inspiração, mas foi o que mexeu contigo nessa questão de descobrir o novo, né? Eu gosto de desafio, né? Sim. Então, assim... Foi desafiador. Emerson, você não vai conseguir. Ah, não vou, peraí. Entendeu? É gostoso isso, né? Isso é uma linha de... Ah, não, peraí, não. Se eu tiver certeza do que eu tô falando, aí eu me preparo, obviamente, né? Mas eu gosto desse tipo de desafio. E isso é legal, porque você constrói, né? Isso é linha de quem programa mesmo. A área de exatas ali na programação, rapaz, eu peguei a época lá de linhas. Hoje tem vários módulos pré-montados, tem até a inteligência artificial já montando tudo, né? Porém, na época, eu tinha trabalhos para entregar, né? Tanto na parte de estudos, né? Para ter a formação, quanto alguns clientes que a gente pegava. Eu varava horas e madrugadas para descobrir algumas linhas que não estavam se falando e era quebrar a cabeça. E hoje eu vejo que essa linha, né, da persistência, até saber o porquê que não tá funcionando, é muito quem mexe com essa área, né? Nossa, me lembra os JavaScript, né? Nossa, tava tudo bonitinho, você publicava, subia, nossa, tá rodando. Eu falava, mas eu esqueci de colocar isso aqui. Aí você colocava uma linha de script lá, nossa, aí bagunçava tudo. Eu falava, meu Deus, eu vou ter que ver tudo de novo. E aí tinha que ver, isso nossa. É legal. Ô, doutor, então falando, nós começamos essa curiosidade até que eu falei já logo no início, senhor, então num programa de visibilidade, né, notória aí no país, sobre o tema ali, são momentos assim que o senhor observa que valeu a pena, né, debruçar sobre o tema. Então esse foi o momento que o senhor se capacitou e depois da tua formação ali, né, a parte da curiosidade o fez subir esse degrau. E a parte familiar, quem que são as pessoas que te inspirou essa persistência? Porque tem sempre, né, no âmbito familiar, o pai, mãe, tio, alguém que fala, não, ó, você tá, talvez todo mundo tá contra, mas tem aquela pessoa que te inspira a continuar, né? Quem que foi esse da família ali? Teve alguém que o senhor se lembra, assim? Ó, continua nessa missão aí que você vai chegar longe, ou você viu algum tio, alguém da família que era de persistência ali? Olha, acho meus pais e meus avós maternos, principalmente, né? Porque meu pai, ele sempre falou pra mim o seguinte, Felipe, ele falou assim, Emerson, a história do meu pai também é muito bacana, porque ele foi sapateiro, ele engraxava sapato, né? E, enfim, muito jovem, com 12, 13 anos. Depois ele acabou entrando numa sapataria, foi crescendo e tal, começou a se envolver com comércio. Depois acabou tendo uma lanchonete, sócio numa lanchonete, depois teve outra lanchonete, enfim, ele chegou a ter 8 lanchonetes. Que né? bacana. E ele sempre falou pra mim, eu falei, pai, mas você não pensa em montar uma rede e tal, né? Eu brincava com ele. E ele fala assim, ele fala, Emerson, é o seguinte, a gente sempre tem que sonhar alto, né? E às vezes eu coloco muito mais do que onde eu vou chegar. Muitas vezes eu sei que talvez eu não chegue lá. Mas se eu chegar na metade desse sonho alto que eu tive, talvez eu consiga. Então pra mim já tá bom, né? Poxa, já... E vendo essas histórias, me influenciaram muito, né? Ela falou assim, olha, então eu vou pensar sempre além. Né? Porque se eu chegar na metade ali, né, até ultrapassar já é um bom resultado, né? Julgo eu. E não desistir, né? A gente pode sim chegar lá e ter essa amplitude maior, enfim, tem toda essa possibilidade. E isso é uma coisa que me inspira muito, né? E minha mãe, a persistência dela com as coisas, né? Tudo que ela... Enfim, toda a dedicação que ela teve foi a minha herança de dedicação em relação às coisas, né? Meus avós também... me ensinaram isso, né? Passaram esses valores e isso é uma coisa que eu não esqueço jamais e com certeza influenciou muito, né? Total, né? Foi a formação ali, o senhor colhendo os frutos de pessoas inspiradoras tão genuínas, né? Dentro de casa ali. Que bacana. E o senhor é pai, tem filho, como que tá no ambiente familiar? Faz Prudentino, enfim, hoje aqui em Prudente,
clima tão quente, enfim. Nossa. O que o senhor fala, o resumo, no ambiente familiar, casado, com filho, enfim? Eu sempre quis, eu sempre sonhei, né, Felipe, em ter família. A vida inteira eu sempre... É um belo sonho. Isso aí um belo sonho. fantástico. Foi uma coisa... E eu tive a sorte de... Nem falo para fazer social, né? Ela sabe disso, né? Apesar de todo o merecimento que ela tem. Mas eu tive a sorte de achar uma mulher maravilhosa que ela sempre acreditou em mim, né? Em que pese a gente está vivendo esse momento agora, e eu sei que isso é transitório e a vida sempre tem altos e baixos, né? Ela esteve comigo e está comigo até hoje nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente casou, inclusive, a gente entrou em casa, tinha literalmente, o nosso sofá era um colchão de ar. Né? E a gente passou por isso, né? Porque eu casei muito supetão. Não, a gente vai casar, a gente vai dar um jeito. E a gente passou por muita coisa difícil, assim, financeiro, familiar, etc. Problemas de saúde na família, tudo foi muito difícil. E ela sempre assim, não, Emerson, continua, persiste, né? Porque a gente fraqueja mesmo, né? Sim. E por trás como minha mãe falava, por trás de todo homem grande tem uma mulher muito maior que ele, né? Atrás. Sim. E minha esposa, graças a Deus, ela me ajudou muito nisso, né? E me deu 2 filhos maravilhosos, né? Eu tenho uma pequenininha de 8, que é a minha princesa. E tem agora um pequenininho também de 1 ano e 3 meses também, que é a coisa mais fofa do mundo. E é uma experiência inédita, né? A gente ter esse... É um presente divino, né? Ter a responsabilidade de cuidar da herança do Senhor, como nós cristãos entendemos que a Bíblia fala que os filhos são heranças de Deus. Cuidar de uma herança tão preciosa dessa é algo inédito, né? Para um ser humano, eu acho, né? Faz todo sentido, né? Extremamente enriquecedor, né, filho? Porque eu brinco com meus amigos, eu falo, olha, toda vez agora que um amigo tem filho, tive filho agora, aí eu sempre falo para eles, né? Eu falo, agora você vai aprender a virar homem. Exatamente. Agora você vai aprender a viver. Porque é ver aquela história, né? Chora e a mãe não vê. Pois é, tem momento que é difícil, a gente tem que estar lá firme e forte para eles, tem que estar firme com a esposa, tem que dar o aparato, não importa se tá fazendo frio, calor, sol, se tá nevando, você tem que dar os pulos, você tem que dar um jeito de trabalhar, trazer dinheiro para dentro de casa, sustentar, passar a educação, enfim, é corrido, é puxado, né? Na advocacia isso torna uma tarefa muito mais difícil, porque a gente tem que ter um nível de concentração muito alto no trabalho e tem que saber também resolver isso, né? A minha primeira filha, inclusive, eu estava num momento com um acúmulo de serviço muito grande, eu não tive tanta oportunidade de curtir ela quando ela era bebezinho ainda, né? Então eu saía de casa às 7 horas da manhã, ela estava dormindo, eu chegava em casa às 10, 11 horas da noite, ela estava dormindo. Então eu ficava chateado, né? Falei, poxa, né? Eu acabo não conseguindo aproveitar. Agora com o segundo eu tô aproveitando um pouco mais, né? Porque eu até falei, não, eu vou ficar mais tempo em casa, vou abrir mão, porque é essencial. E é gostoso, né? Esse ambiente familiar é maravilhoso, deixa a gente muito, muito feliz, né? Com muito certeza. Ô, doutor, e fazer toda essa dinâmica na prática, e ainda o senhor ter obras, o senhor teve o prazer de ter uma obra chamada Suprema Desordem sobre esse tema um pouco impactante, né, no assunto nacional ou até internacional. Como foi conciliar, né, essa tarefa de pai, de advogado, e aí colocar esse material na prática ali? É desafiador, foi desafiador, mas é sempre prazeroso, vale a pena, né? Porque eu vejo que também é uma missão, né? É uma missão, é um sacerdócio, né? Advogar e a gente trabalhar como jurista, né? Dizendo, a bem dizer assim, produzindo obras, essas coisas, realmente é um trabalho orgulho. A gente tenta conciliar, né? Sempre acha que tá faltando com a família, né? Enfim, tenta conciliar, mas é difícil. Eu perdi as contas, de quantas vezes eu passei noite em claro. De chegar a dormir 3 horas num dia. Teve dia que um absurdo assim, que eu cheguei quase a varar, tive que dormir 2 horas de acordar, porque era muita coisa, não ia dar conta. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas valeu a pena, sim. Se você me perguntar, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Faria com certeza, porque valeu a pena, né? Quando eu olho pro que eu tenho hoje de família, sobretudo. Eu nem digo material mesmo, não. Até porque eu acredito que o material sempre sobe e desce, isso é muito variável, mas esses tesouros que eu tenho na minha vida, para mim valeu a pena, eu faria tudo de novo. Por eles, por mim, né? Enfim, e com certeza, né, colher esses frutos de tantos esforços aí que o senhor depositou, colocou em lugares muito
também impactante, né? O senhor me dizia em bastidores que teve uma figura, né, nacional, internacional, que o senhor pôde ter ali, e ele te chamar de doutor. O professor Olavo de Carvalho também é uma das figuras que, né, saudoso professor Olavo de Carvalho, ele foi impactante. Então é muito prazeroso, né? Ver o fruto sendo colhido e você entrar em locais muito... que antes era talvez um sonho, tornou realidade, né? Nossa, demais. Foi muito engraçado essa história, inclusive, porque eu na época do Orkut, né? Eu acompanhava o Olavo, falava, nossa, já pensou um dia, né? Eu conheci o professor Olavo e tal. Enfim, quem sabe, né? Até advogar. Aí eu falava, mas é sonho, não imagina que vai acontecer um negócio desse comigo, né? E sonhava longe, assim. Você praticou a linha que o teu pai fala. Eu falei, quem sabe, né? E foi muito legal, porque foi fruto desse trabalho do direito digital, né? Veja que legal. Quando começou essa história de banimento, bloqueio de conta em rede social, as pessoas... Tinha algumas pessoas que eu conhecia que tinham blogs de humor e eles também sofreram com isso. Gente que tinha 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Baniram essas pessoas. E eles vieram procurar. Falaram, olha, tem um advogado que eu conheço que mexe com direito digital, por que você não fala com ele? Bom, a gente entrou com as primeiras ações lá atrás, em 2016 isso. E a gente começou, foi o primeiro escritório que conseguiu as primeiras ações relacionadas a esse tema. Bloqueio e banimento de rede social. Com condenação da rede social. Então, assim, todo mundo imagina que vai conseguir ganhar do Facebook. Bom... A gente, não estou nem me gabando, não é essa a questão. A questão é que através do estudo que a gente fez aprofundado, a gente conseguiu falar, não, é possível. Tem argumentos consistentes, né? Argumentos jurídicos, né? E demonstrando isso, dava aula inclusive disso. Então, esse processo foi muito legal, porque através dessa vitória da liberdade de expressão, começou a ecoar. Porque várias outras pessoas estavam sendo censuradas também. E foi aumentando, chegou a um, chegou a outro. Olha, tem um advogado que mexe ali e tal, não sei o quê. Então foi no boca a boca. Então o trabalho bem feito em um lugar acaba levando você para outros lugares que talvez você nem imagine que você esteja. Eu acabei parando num grupo, né, de várias pessoas que tinham sido banidas, estavam sofrendo com isso. A gente começou a entrar com várias ações, teve várias condenações, óbvio que não foram todas, né? Teve alguns casos que o juiz não reconheceu dessa maneira, mas teve muito. E isso foi indo, até que um dia chegou no Olavo. Pessoas que, o Bernardo Kister e outras pessoas, por exemplo, que tinham sofrido com isso, chegaram a conversar, falaram, tem um advogado muito bom que mexe com essas coisas e tal. E através disso, eu cheguei no professor, né? Pela confiança que eu já tinha criado com essas pessoas e tal. Então, e isso foi mágico, né? Porque eu falei, nossa, o dia que eu sentei para falar, o professor foi até constrangedor, porque oi, professor, tudo bem, né? Boa tarde. Ele, doutor Emerson, aí eu fiquei até vermelho, que eu falei, professor, não me chama de doutor, não, pelo amor de Deus, o senhor me deixa constrangido, né? Mas que então, bacana. Assim, foi muito legal, assim, esse sabe? trilhar, né, de uma trajetória de dedicação, né, empenho e depois colher frutos desse, é o que a missão aquece cada vez mais e se renova, né? E aí dá aquele sentimento, tá valendo a pena, tem que continuar, por mais... difícil que seja, né? Alguns cenários, né? A gente falava aqui, são difíceis e desafiadores, né? Mas uma vez que a gente consegue superá-los, como foi esse, né? Em 2016 o senhor foi tendo algumas causas, talvez as grandes Big Techs, né? Poderosas, talvez não pudesse... para muitos, não vai ganhar-se, mas tendo um trabalho bem feito, bem estudado, conseguiu, né, superar um desafio a mais, né? Com certeza. E outra coisa, né, Felipe? É interessante a gente deixar isso registrado também. O direito digital nunca foi a moda, tá agora, né? Muito em alta. E tende a crescer isso muito, muito. Mas para sobreviver, eu não fiquei só no direito digital, eu também atuava em outras coisas. Eu atuei com direito bancário, com direito educacional, com direito civil geral, com direito de família. E eu tive que fazer isso, mas a paixão pelo direito digital eu nunca deixei. Então eu falei, não, eu vou continuar trabalhando tal, nessa área, porque foi frutos mesmo que eu fui tentando plantar, né? Quer dizer, sementes que eu fui tentando plantar até colher os frutos, né? E ia fazendo em outras áreas. Então a gente trabalhava, e isso foi fruto de uma construção mesmo, né? Porque você vai trabalhando numa área, você pega experiência, você aprende o que é estratégia da advocacia, estratégia processual, qual que é o momento certo. Então, para a gente chegar nesse ponto, você tem que estar preparado também, né? Hoje, por exemplo, eu advogo no Supremo. Talvez se fosse 6 anos atrás, 10 anos atrás, eu não teria coragem de fazer essa atuação. Hoje eu me sinto preparado e qualificado para isso,
né? Não por questão de afrontar o Supremo, de forma alguma, não é isso. Mas de você se sentir capacitado. Sim, né? porque não, tem... eu consigo, né? Enfim. Porque são muitos detalhes técnicos, né, doutor? Sim. Ali é muita parte técnica que tem que ser muito bem observado para que tanto o cliente quanto o profissional também tenha tudo bem amparado, esclarecido e ter o argumento bem pontuado e o julgamento bem eficaz, né? Exato, a intenção é essa, né? A gente, pelo menos, fazer um bom trabalho, né? Agora, o duro é você ser julgado por um trabalho mal feito, né? Sim. Se você faz um trabalho bem feito e é julgado e tem críticas, eu acho satisfatório. Eu falo, que legal, poderia acrescentar isso. E nesse percurso, inclusive, eu mudei muitas vezes, né? Adaptei as teses através de críticas, de sugestões, enfim. E isso faz parte desse crescimento, né? Agora, a gente tem que se dedicar. Não tem outra forma. E fazer isso de forma... muito consciente mesmo, né? De você a famosa adotar, consciência, né? de você adotar isso. Falando assim, olha, você saber quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. E através disso você buscar os meios, né, necessários para conseguir chegar lá. Doutor, que pena que a nossa prosa tá chegando nos finalmente, mas eu já quero estender aqui um próximo tema sobre o digital e um novo convite. Assim que o senhor tiver um espaço na tua agenda, eu sei que é muito apertado, mas hoje, com essa visão que o senhor tem jurídica, nesse universo que está agora, principalmente pós-pandemia, ficou muito notório e visível a todos, por mais... Desde o mais informado até talvez o que não tenha tanta informação, sabe que o digital ele é um momento agora, é uma ida sem volta. O senhor vê hoje as pessoas, o negócio ou qualquer tarefa, um profissional fora desse ambiente hoje, alcançando alguns resultados tão céleres ou tão eficazes comparado ao que se tinha para trás? Com certeza. Não, com certeza, Felipe. Inclusive, parte disso é fruto desse trabalho que é de alguns advogados, né? Não fui só eu que trabalhou nessa área, tem vários. E os próprios precedentes que foram sendo criados, né? Ao longo desses anos, devagarzinho, melhorando e tal, para conseguir esse pessoal trabalhar de forma mais eficaz agora, né? Porque quando a gente começa a ter decisões favoráveis, a gente começa a formar o que a gente chama de jurisprudência, né? São orientações dos tribunais a seguir determinado caminho. Então, quando você faz esse trabalho, você também ajuda as pessoas a conseguirem esse trabalho, né? E é óbvio que até o jovem advogado, eu deixo até esse convite, né? O pessoal muitas vezes fica falando, né? Poxa, nossa, eu não aguento, eu acabei de me formar, eu fico nisso de direito civil, direito de família, não consigo cliente, o que eu faço, pelo amor de Deus? Gente... A área do direito digital, você pode atuar em praticamente todas as áreas do direito. E é uma área que vale muito a pena. Muito a pena. Né? Não só para a questão de você poder trabalhar de forma multidisciplinar, como esse leque de pessoas que você pode trabalhar, pessoas, inclusive, influentes que você pode trabalhar e podem fazer propaganda para você, inclusive, sem você gastar um centavo. Exatamente. Né? Isso é muito legal, porque quando você, de repente, ganha uma causa de alguém famoso e fala assim, olha, meu advogado, agradeço. Então, poxa, isso já é um reconhecimento muito grande para as pessoas. Sim. Isso é legal, ajuda muito a gente também, né? E no mundo do direito, como tudo está nessa via, para os jovens advogados, igual o senhor citou, o posicionamento, né? A comunicação, o estar ali tem que estar muito bem firmado e debruçado ali em cima do tema, que é um sinal futuro cada vez mais, né? Em crescente. E também, o senhor vendo hoje as pessoas, no modo geral, com os seus negócios, seja fora do jurídico, do mundo jurídico, do direito, o senhor vê que as pessoas estão mais acostumadas nesse universo digital. Então, é uma ida que hoje, vamos falar, 5 anos para frente aí, não vai ter quem não se posicionou no digital, né? Não. Eu acho que qualquer ramo de atividade tá todo inserido nesse contexto, não estaria? Não, com certeza absoluta. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? O impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer ao longo dos próximos anos é um negócio assustador. Desde
aquele comércio pequeno, aquela pequena mercearia do bairro ali que tem que emitir uma nota fiscal paulista ali, enfim, tem que fazer aquele procedimento, não pode ter falha, enfim, ou um próprio sistema que tem informações contábeis ali. Se de repente tem um vazamento de dados, alguma coisa ali que pode prejudicar alguém ou pode prejudicar até a própria empresa, como que o advogado vai atuar nisso se ele não tem o menor conhecimento nessa área? Existe alguma proteção da Lei Geral de Proteção de Dados? Existe alguma proteção do Marco Civil da Internet, que são leis específicas que regulamentam essa matéria? Então, é obrigatório. É o que eu digo, desde a pequena mercearia, desde o pequeno barzinho que tem ali com a sua maquininha até as grandes empresas, né? E a gente não está falando aqui só de influenciadores, mas as empresas também. Implantação de Lei Geral de Proteção de Dados é algo que custa caro. E custa caro porque a quantidade de horas que se leva para implantar, para fazer uma implantação legal, leva muito tempo. Então, por exemplo, tem projetos que a gente fecha de 6 meses. Então, poxa, 6 meses que eu tenho garantido, né, que eu vou receber. Né? Então, eu faço um projeto, a gente coloca uma quantidade de horas, etc. Então, para o advogado, até o jovem advogado, conseguir fechar um projeto desse é garantia de que ele vai ter o recebimento durante um período grande. Né? E óbvio, né? Facilita, porque ele pode pegar um outro processo, alguma coisa, e é uma área preventiva, né? Essa é uma das grandes vantagens do direito digital, inclusive, Felipe, que o pessoal só olha e acha que a gente só briga judicial. Não, não é. A área do preventivo, às vezes, é muito mais tranquila, muito mais gostosa, porque eu não entro em briga, né? É relação de empresa, faz reunião, treina as equipes, então você conhece um monte de gente, começa a conversar, faz os contratos deles, né? Enfim, é muito gostoso esse trabalho, é um trabalho mais satisfatório e menos estressante, inclusive, né? Porque no contencioso que a gente fala no judicial, quando você entra na esfera judicial, você já fica na mão do juiz, né? Aí tem que ser uma outra estratégia, uma outra coisa. A área do preventivo é mais bacana. Ela te estressa menos, você consegue organizar melhor os seus horários, né? É mais satisfatório. Eu garanto, acho que qualquer advogado vai saber disso. É muito mais gostoso, sei lá, atender o cliente, enfim, bater um papo com ele, ensinar ele, do que você ter que ficar se desgastando com ele. Nossa, pelo amor de Deus, o meu juiz não quis dar. Mas tem que dar. Entendeu? Então é muito melhor. O relacionamento é diferente. E isso é muito legal. E é uma coisa que vai invadir. Já está invadindo, né? A maioria das empresas tem procurado isso. Tá fraco ainda, mas a tendência é aumentar. E a demanda nesse setor vai aumentar muito, né? De tudo quanto é tipo de coisa, né? Assim, atinge, como eu falei, várias áreas. Direito de família mesmo. Às vezes até briga de casal aí, né? Alguém monta um perfil feio e começa a xingar a esposa ou falar, você foi traído, não sei o quê. Tem como achar, entendeu? Vai lá e acha. Entendeu? E você consegue cobrar um valor legal para isso, né? Ô, doutor, que conversa esclarecedora que nós estamos tendo hoje aqui. Você que nos assiste hoje, entenda o seguinte: no ambiente digital existe o amparo legal jurídico. Ou você pode trilhar e ter o ato preventivo, que é o que o doutor bem elencou aqui. Você pode, na tua empresa, antever cenários para você não ter desgastes futuros, ou se houver algum desgaste, sempre tem uma solução ali que dá para buscar, estudar. O advogado preparado, o profissional preparado, ele com certeza vai ganhar tempo ali. E é natural, vai ser melhor remunerado também, né, doutor? É algo assim. E hoje o doutor Emerson é a referência no tema do direito digital. Doutor, obrigado por essa conversa tão esclarecedora. Que pena que o nosso horário finalizou aqui. Poxa. Qual seria uma conclusão aí, 2 minutos para as considerações finais aí, que o senhor trazendo uma linha consciente de tudo que o senhor trilhou, carreira profissional, debruçou sobre o tema, pai, e enfim, traga um resumão aí que o senhor poderia deixar uma linha consciente para a nossa audiência. Olha, uma mensagem que eu acho mais legal que poderia deixar, principalmente pro pessoal mais novo aí também, né, que tá começando na advocacia, em que pese a gente vê muita coisa difícil, né, acontecendo e desanimadora, né, sobretudo para os advogados, dizer para vocês o seguinte, que toda a arbitrariedade, toda a dificuldade, ela sempre vai ser passageira, transitória, né, durante um período. A gente tem que continuar persistindo, tem que continuar insistindo, né, e se preparar sempre, né? Tá sempre preparado para tudo, porque eu acho que o resultado vai vir, né? Eu não gosto de falar que as pessoas têm sorte. A pessoa tem. Eu não gosto de falar que quando as pessoas falam que eu tenho sorte. Sorte eu tenho de ter saúde, mas eu não tive sorte. Foi muita dedicação e não foi fácil, né? Mas e ter a certeza de que todos esses sacrifícios valem a pena, né? Quando você chegar lá e você olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena. Eu faria tudo de novo e espero que vocês aí também
façam valer a pena. E olhem, consigam olhar para trás depois e falar, poxa, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Maravilha, doutor. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço, estou muito contente com esse conteúdo. E você que está nos assistindo hoje, compartilhe, curta e envie para mais pessoas que está querendo esclarecimento nesse tema do direito digital. Boa, boa! Mais um Consciência Pode!